É, bom dia, minhas amigas. O meu canal já tem o nome Um Pouco de Tudo, né? Se você quiser seguir aí, Marli NP Um Pouco de Tudo. E aqui eu vou postar coisas verídicas, né, que aconteceu na minha vida, porque nessas alturas do campeonato, né, 64 anos, tenho vivido muito já, né? Passado por muitas coisas. Então, eu quero passar algum exemplo para vocês, né? Que sirva como exemplo, né? E coisas boas e coisas ruins também, né? Que aconteceram, que sirvam de exemplo. E por isso o canal chama Um Pouco de Tudo. Porque vai ter de tudo um pouco lá. Vocês entrando lá, vocês vão ver receitas, coisas assim simples. É um canal simples, mas que eu criei para dá muitos exemplos para as pessoas, coisas que eu senti na pele. Então aqui eu vou falar para vocês, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e também que sirva de exemplo para muitas pessoas, né, que procura essas coisas e porque eu senti na pele. Então, eu casei, né, fui embora para fui morar no Paraná, me casei há 44 anos atrás, né? Já foi 45 anos de casada, fui para São Paulo. Uma vida muito dura, né? Muito difícil. Meu marido apenas tinha um emprego, né? E ele entrou a trabalhar na Santista, ele trabalhava na Santista, lá em Osasco. E, e eu do interior, né? Ele também, difícil, né? Para quem não conhece muita cidade grande. Mas graças a Deus, pelo menos ele estava empregado. Daí, o que acontecia? Aí comecei a arrumar os filhos, né? Que eu tive 3 filhos na década de 80, né? Aí, então não tinha como eu trabalhar fora, né? Porque não tinha quem deixar os filhos. E se fosse para pagar alguém para cuidar, ia ficar mais caro do que eu ficar com ele. E não era tão bem cuidado que nem uma mãe junto, né? E eu quis acompanhar o crescimento, pelo menos a infância dos meus filhos, né? Porque depois, como se diz, a gente entrega para Deus tomar conta, né? Eles ficam nas nossas orações. Mas quando é criança, o máximo que você puder dar pelos seus filhos, porque vai ser a base de tudo, né, do crescimento deles. Bom, e assim eu fiz. Só que, né, como a gente sempre precisa de dinheiro, a gente pagava aluguel, começamos assim do zero, né. Aí o meu marido trabalhava na Santista e eu vendia roupas, né, pegava, que tinha a cooperativa, que era só para funcionários. Então tanto era coisa de supermercado como loja, roupas, e a gente comprava as roupas a preço de fábrica mesmo. Então eu revendia e comecei a ajudar ele, né? Vendia em casa, saía com a sacola na casa dos outros, com as crianças. Foi muito difícil o começo. Aí fomos adquirindo as coisas, porque ele trabalhando, como se diz, uma mulher sábia, né? Constrói o marido, agora um casamento, agora uma tola destrói, né? Porque tem mulher que só destrói o que o homem consegue, né? Porque, na verdade, como eu falo pro meu marido, eu casei com ele, não tinha nada, depois nós fomos adquirindo. Eu mesmo cuidando da família, cuidando dele, da casa, dos filhos, eu ainda vendia roupa. Às vezes tinha vez de eu tirar até mais do que ele ganhando na firma, porque as roupas eram muito boas e eu tinha muita freguesia. No começo eu ia nas casas, depois as pessoas já vinham em casa, né? Aquela tal coisa. Bom, daí comecei a ter as coisas, né? Primeiro compramos um apartamento, aí, né? Depois, aí daquele apartamento, compramos uma casa. E nessa casa, foi nos anos 90, mais ou menos. Aí a gente só que melhorava, né? O apartamento eu deixei alugado com meu irmão e fomos morar na casa terra, né? Quintal para as crianças era melhor. Eu já tinha 2 filhos e estava grávida do caçula meu, né? Que, na verdade, ele nasceu em 88, 88. Aí, nesses anos aí, 88, 93, 90 e pouco. Aí, eu peguei, nós fomos morar nessa casa. Foi criar os filhos, tudo lá, né? Aí, só que continuei vendendo minhas roupas, né? Aí fomos morar, daí a casa era simples, já começamos a arrumar a casa,
Meu marido né, já tinha carro bom, já tinha uma vida assim, não vou dizer de rica, mas uma vida bem estável, né? Classe média alta já. E ele trabalhando, eu vendendo roupa em casa, aí já tinha lojinha e tudo. Aí fui morar vizinha de uma mulher muito invejosa. Não vou dizer o nome dela, mas se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. Então, sabe aquela pessoa que só ela pode ter as coisas e a vizinhança ali ninguém podia ter nada? Ela queria ser a melhor da rua. Se ela soubesse que uma pessoa comprasse uma casa, arrumasse alguma coisa, ela já ia atrás de macumbaria para destruir a pessoa. Essas pessoas que vivem só atrás dessas coisas. Essa era uma. Não trabalhava, não fazia nada, o marido era um coitado, um tolo, um japonês que fazia tudo por ela e ela só aprontava. Ah, tão invejosa que eu arrumei o meu caçula, ela nem ia ter mais filho, ela já tinha 4, pois ela engravidou também de mais um, para não querer, né, ficar para trás de mim. Mas a gente tinha, assim, aquela amizade, né, de vizinho, né, que vizinho tudo, um precisa do outro e tal. Mas só que era aquela pessoa que não era de dar nada para os outros, ao contrário, né, era aquela pessoa ali, ser neutra, né. Aí, no começo, ela até comprava minhas roupas, tudo. Aí depois ela começou a ver que eu comecei a melhorar, arrumar minha casa, ficar melhor do que ela, tal. Aí eu, né, ter as coisas mais do que ela. Aí o que que ela começou a fazer? Ela ia, pegava, ia, porque eu vendia, tinha aquelas freguesas que eu vendia, assim, para receber 2 vezes, para receber no mês, no pagamento. Ela pegava, ia lá na casa daquelas mulheres que ela sabia comprar roupa minha, chega lá e falava para as mulheres: olha, não compra da Marli não, porque se vocês quiserem eu trago mais barato ainda. Lá, ixi, tá tanto, mentia, sabe? Falava que estava bem mais barato para não comprar de mim. Aí fala: não, entrega o dela, não paga ela não, aí eu trago para vocês mais barato. Quando eu chegava no dia do mês que eu ia lá, as mulheres tudo certinho, sempre me pagaram. Eu comecei a perceber que eu chegava, a freguesa estava diferente, daí falava: ai, Marli, não vai dar para mim ficar. Depois de um mês, tá, com a roupa me devolvia, sabe? Falava: ó, eu vou, nem usei, tá aqui, eu guardei, vou devolver para você, né, porque eu não vou ficar dessa vez. Aí tudo bem, né, ninguém é obrigado a nada. Aí, em vez de dar o dinheiro, me devolvia as roupas, tipo toalha, lençol, roupa, coisas assim, jeans, né, que eu vendia. Aí, quando foi, eu comecei a perceber que não era uma, era várias. Aí até que um dia uma chegou e falou para mim: "Olha, Marli, eu não ia falar nada para você, mas a fulana de tal, né, não vou citar o nome dela aqui, falou para mim que você está ganhando muito nas nossas costas, tá? Olha, muito. Se eu vendia, porque eu vendia barato, eu comprava de fábrica, então eu vendia mais barato que as lojas, né, parcelar para as mulheres pagar. Se elas compravam, porque elas achavam que estava barato e era coisa boa. Que você está ganhando muito, porque se nós quisermos, ela vai lá e ela traz bem mais barato para a gente e tal. Mentira, porque lá era cooperativa só dos funcionários, nós tínhamos uma carteirinha e aí só a gente podia comprar, só os funcionários. No caso, eu, a esposa do funcionário, eu ia com a carteirinha e eu comprava. E era assim, é só a gente mesmo, não podia, tinha que assinar tudo lá, né? Ninguém podia comprar, era só os funcionários. Aí, minha filha, daí eu, aquele tempo, se fosse hoje, não nem precisava muita coisa para me quebrar o pau com ela, né? Mas eu ainda era aquela pessoa assim, meio que, sabe? Como se diz? É, quieta, não gostava de muito. Hoje em dia, meu filho, ó, eu falo o que eu penso mesmo e, ó, eu não tenho mais nada a perder. Na época, quando você vai, é mais novo, você aguenta muita coisa. Depois você vai enchendo tanto, porque daí não tem mais onde caber aqui dentro da gente, aí a gente solta tudo mesmo. Não tá nem aí para mais nada. Você fala: eu já vivi muito, não tem mais nada a perder mesmo. Aí, peguei e comentei com uma vizinha minha, que era amigona minha também, que já conhecia a peça lá, né? Porque ela era uma mulher que ela falava assim, ela falava assim: ó, se eu pegar a raiva de uma pessoa, eu sou capaz até de quebrar as pernas dos filhos delas, para modo de me vingar delas. Eu falava: credo, fulano, você vai fazer isso numa criança? Eu tenho coragem. E tinha mesmo, passava os filhos daquelas mulheres, umas coitadas que não fazia nada para ela, mas por qualquer coisa ela xingava as crianças, sabe? Deus me perdoe, parece que já era coisa do mal mesmo, ela, sabe? Aproveitava das pessoas, trabalhar na casa dela como escrava, sabe? Tinha uma coitada de uma mulher que trabalhava para ela, a mulher lá limpava toda a casa dela, só porque era muito pobrezinha, ela fazia as festas de aniversário dela, ai que pecado. E ela convidava até eu, convidava todo mundo da rua, mas ela não convidava aquela uma que era escrava dela, que trabalhava a troca de nada quase, só para
tinha um bando de criança, daí ela não convidava porque as crianças eram pobrezinhas, disse que não tinha roupa boa para ir no aniversário. Aí eu pegava, fazia meus aniversários, meus ciclos, convidava aquelas criançazinhas, tudo limpinho, sentava lá no cantinho, comia, bebia. Ela, ai, você vai chamar essas crianças, filha da fulana, né, que, ai, tudo pobrezinho, vem tudo de qualquer jeito na festa da gente. Eu falei, mas é essas crianças que a gente tem que chamar, né, não é o quem não tem. E não eram uns coitadinhos, sabe? Ah, essa mulher aprontava lá naquela rua. Bom, deixa eu cortar um pouco, não ficou muito comprido. Daí, aí eu peguei e falei com a vizinha, né, contei o que estava acontecendo, a vizinha falou, não, vamos lá na casa dela. Não pode fazer isso com você, ela já está acostumada a fazer com todo mundo, eu já estou de saco cheio com essa mulher aí. Pegou e fomos lá na casa dela. Chegamos lá, eu fui falar com ela nem, na verdade não foi nem eu, foi a outra como é, que se compatizou, né, que ficou com dó de mim, né, do que ela estava fazendo. Aí pegou e a outra vizinha, daí foi falar com ela. Aí ela fez um que a outra quis bater nela lá no portão. Eu não era de briga. Hoje em dia, se for preciso, eu brigo também, faço. Mas naquele tempo eu era boba, sabe? Aí a outra quis bater nela lá e falou que onde se viu ela fazer aquilo com as pessoas, que já estava de saco cheio dela aprontar e tal. Ela correu para dentro, quase que a outra bate nela mesmo, para me defender, né? Aí, bom, aí fomos embora. Só que daí ela pegou e ficou com raiva de mim. Daí não conversava mais comigo, e nem eu com ela também, depois de tudo isso, né? Aí o que ela aconteceu? Com a pessoa pegou? Ela começou, daí a própria cunhada dela falou para mim, Marli, tome cuidado, que a fulana, que eu não vou citar o nome dela, porque se ela ver o vídeo, ela vai saber que é ela, e eu quero que saiba mesmo. Aí falou assim, ó, ela tá indo atrás de uma macumbeira, né? E a macumbeira, ela tá pagando um máximo para essa macumbeira. E a macumbeira falou que você vai sair daqui, embora daqui desse lugar com a mão na frente e outra atrás. Olha aqui. Preste atenção na história para vocês verem que não vale a pena ir atrás de macumbaria para fazer mal para os outros, porque ou porque isso vocês sabem que é coisa do demônio mesmo, né? Então, o diabo, ele te atende, ele dá tudo que você quer. Nossa, maravilha, mas só que depois ele te cobra um preço muito alto. Presta atenção no que aconteceu com essa mulher no final. Então, daí eu peguei e falei assim, bom, se ela tá fazendo isso para mim, vai voltar para ela mesmo, porque eu não vou atrás de fazer mal para ela. Eu tenho fé em Deus, porque eu sempre fui assim, uma pessoa muito religiosa. E não vai acontecer nada comigo, com minha família, porque eu não vou fazer mal para ela. Se ela fazer, vai voltar para ela mesmo. Só lembro que eu falei isso. E fiquei meio atenta a ela. Você acredita que eu estava grávida, com o barrigão, e ela também, né? Aí, eu acho que a macumbeira mandava ela fazer tudo quanto é trabalho. Aí, olha o que uma pessoa é capaz. Aí ela pegou um dia, chegou, ela não, de mal comigo, não era uma pessoa assim de dar as coisas pra gente, nem quando nós estava de bem. Ela fez uma baita de uma cesta de fruta, coisa mais linda do mundo. Aí ela chegou no meu portão, bateu palma, saí. Daí ela falou assim, olha, Maria, eu fui no sítio do meu pai, não sei quem lá, e vi essas frutas bonitas, lembrei que você tá grávida, mulher grávida gosta de muita coisa, tal, tal. Aí trouxe para você. Eu olhei, nada, ela comprou aquelas frutas, porque era tudo fruta selecionada. Aquilo me agou, eu peguei, já fiquei com medo, né? Aí eu peguei, que a outra já tinha me avisado que ela estava atrás de macumbaria. Eu peguei, agradeci ela, aquilo me enchia a boca de água. Imagina, uma mulher grávida e ver aquelas frutas, goiaba, manga, maçã, banana, pêssegos. Ela selecionou só as frutas lindas e fez uma enorme de uma cesta. Imagina o trabalho pesado que não estava ali, né? Aí eu chamei essa outra vizinha, né, que até foi lá comigo no dia. Daí falei para ela, falou, não, você não vai comer isso. Pode me dar aqui que eu dou um fim nisso aí. Isso aí tem trabalho pesado aí para você. Eu vou embora. Eu fiquei aguando a boca. Só que eu podia também, eu fui lá, comprei as frutas, comi, né? Aí, bom, aí passou. Só que em mim não pegou nada. Mas o trabalho que ela fez pegou no meu marido, pegou no meu marido. Talvez ele tivesse mais fraco, não sei, sei lá o que aconteceu. Daqueles dias em diante, meu marido começou a ficar louco. Ele queria, todo dia ele chegava falando que ia sair da firma, ele ia sair da firma, nada estava bom, ele nada tá bom, e eu não, espere mais um pouco, espere, pelo menos eu ganhar neném, né, para aproveitar o convênio, que esse convênio é muito bom, firma. Aí ele esperou, eu ganhei neném, aí ele pegou e foi, e realmente pediu para eles mandar ele embora. Saiu da firma, daí já acabou também aquele ganho meu, né? Aí começou a dar errado as coisas. Começou a dar errado as coisas lá em casa.
Um dia nós fomos passear na casa de uns parentes, ficava uns nervos que nada estava bom, brigando na casa, parece que Deus que me pegou, parece que coisa ruim pegou no meu marido mesmo, sabe? Aí nós fomos passear, fomos na casa de uns parentes, ele do nada enfesou lá e pegou o carro, veio com tudo, eu lembro na época era um Uno, e foi fazer umas curvas lá em Biúna, né? E lá tudo cheio de curva e quase me xingando e brigando. Ele brigava assim por qualquer coisa, sabe? Não tava um inferno nessa casa. Nós ia cair numa ribanceira, o carro ficou de pendurado. Aí os irmãos, a família dele viu que ia ser o nervoso de lá, veio correndo e segurou o carro para não acabar de cair. Gente do céu, foi coisa assim acontecendo uma atrás da outra. Daí, vamos embora para o Paraná, vamos embora que eu não aguento mais aqui. Aí fomos lá no Paraná, ele orou, não achamos nenhuma casa para comprar, voltamos, ele comprou um bar, um comércio muito bom no centro de Osasco, a gente fazia rios de dinheiro, sabe? Nossa, era muito, nós estávamos cada vez ficando mais bem de vida. Só que ele não estava bom, o bar não estava bom, não estava bom. Um dia ele foi pescar, foi com meu cunhado e um bando de gente no carro. Aí tinha até ganhado neném, sabe? Foi passando o tempo, né? Eu tinha ganhado neném, estava de dieta e ele saiu. Não demorou muito, eles voltaram com o carro no guincho. Do nada o carro começou a dançar na pista e ele deu umas 3 ou 4 assim, cambalhota que fala, né? E destruiu o carro. Ele, naquele tempo não tinha limitação de andar em carro, com meu filho mais velho, que tinha 8 anos na época, e um cunhado, cunhada, uns amigos dele que foram pescar, com as coisas da pesca. Olha, como Deus era bom. Foi destruindo nossos bens material, mas a vida Deus preservou, porque aquele dia podia ter morrido meu marido, podia ter morrido meu filho, morreu tudo aquele povo, porque o carro deu não sei quantas cambalhotas, acabou. Pra vocês terem uma ideia, foi vendido pro ferro velho o carro. Olha, vou resumindo. Bom, aquele carro nós perdimos. O outro, quase que nós morrimos todo mundo. Também ficamos de pendurado. As pessoas chegaram, segurou o carro, para nós descer do carro, para nós não cair na ribanceira. Olha, isso foi acontecendo. E ele disse, doido, quis vender o bar também, porque não estava feliz no bar. Vamos embora para o Paraná. Aí voltou lá no Paraná, alugou, na cidade que eu morei, alugou uma casa velha lá, e voltamos, vendeu o bar de graça. Tudo assim, foi tudo destruindo tudo que nós tínhamos mesmo. E doido, eu chorar de noite, vamos deixar uma casa, que nós tínhamos um apartamento e uma casa. Falei, vamos deixar o apartamento, meu irmão tá lá pagando aluguel, se não der certo, nós volta. Com 3 filhos adolescentes, o meu filho mais velho estava com 9, 10 anos, sabe, na época. Daí, tinha mais a menina de 4 e de 5 e o pequenininho de 1 ano. Aí, ele, não, vou vender tudo, aqui eu não quero voltar mais. Ele estava louco, quer dizer que o trabalho dela pegou nele, né? E eu rezando dia e noite, eu rezando. Aí, nisso, ele vendeu mesmo, vendeu o bar, vendeu o apartamento, vendeu a casa, apanhamos. Aquele tempo eu era boba, porque se fosse hoje em dia eu não fazia o que ele queria, né? Mas era como diz, né? Com o tempo você vai ficando tão cheio que você não aguenta mais nada. Hoje, se eu falar, não vou fazer, eu não faço, mas naquele tempo eu acompanhava ele, né? Mas, na verdade, ali não era ele estava perturbado com, acho, com o trabalho que ela fez lá, sabe? Vendeu tudo que nós tínhamos. E era bem na época do Collor, para quem passou a vida o tempo do Collor da eleição, que é nos anos 90, 92, 90, por aí. Aí, nós ponhamos uma mudança no carro, eu fui lá, depositei tudo aquele dinheiro, era muito dinheiro, era o dinheiro do apartamento, apenas que ele vendeu tudo barato, mas era muito dinheiro. O apartamento, da casa, dos carros, nós tínhamos, que daí nós já tínhamos mais 2 carros, do bar e um tanto de dinheiro que nós tínhamos na poupança. Vendimos tudo, ponhamos uma mudança em cima de um caminhão, e ó, debaixo de chuva. Aí chegamos lá, alugamos uma casa velha, porque com o dinheiro que nós tínhamos, ele já tinha visto. Dava para nós comprar uma casa com comércio lá na cidade, que nós ia morar na casa e com o comércio, para ele tocar o comércio. Dava para nós comprar um sítio e tinha um carro bom, né? E dava para nós ver tranquilo. E também lá, minha família morava lá, meus pais, minha sogra. Aí eu até concordei e falei, é bom para os netos criar perto, né, dos avós, interior. Bom, aí ele pegou e fomos embora. Tanto é que estava até chovendo no dia da mudança, estragou tudo a mudança, chegou lá só os pedaços. Aí entramos naquela casa velha, né, na esperança, e aí o dinheiro no banco, né, porque daí ia dar tempo da gente fazer os negócios, porque
tinha um mundaréu de dinheiro, na época nem sei, porque foi aproveitando. Olha, ficamos 3 dias lá na casa, o demônio também do Collor, o Fernando Collor de Mello, né, que foi na época lá o que ganhou da eleição para presidente, a primeira palavra que ele saiu lá, ele falou assim, ó, tá todo bloqueado o dinheiro de todo mundo, quer dizer que o demônio que usou ele também, né, o Collor também, para pegar tudo. Gente do céu, aquilo, o mundo acabou para nós. Nós não podíamos tirar dinheiro. Imagina a nossa situação, morando de aluguel, o dinheiro, tudo que nós tínhamos preso, nós não tínhamos um emprego, eu não tinha um emprego, meu marido não tinha emprego, nós estava recém-chegado lá, com 3 crianças pequenas. De que nós ia viver? Meu marido saía que nem louco para a rua fora, pegou aquele carrinho dele, vendeu de graça, que não tinha preço, põe um barzinho lá, não dava nada. Olha, voltando no estaca zero. Eu peguei um tanto nervoso, praticamente perdi meu rim, começou a dar muita infecção, só que eu era nova, eu tinha meus 32 anos, por aí, não sei, aguentava o baque, e ele também, né? Se fosse hoje, eu não aguentaria. Daí, resumindo, daí ele pegou, foi um barzinho, e eu deixava as crianças com ele e ia para Boia Fria, catar algodão naqueles caminhão de chuva, tomando chuva, para comprar as coisas para casa, né? Porque não dava com o barzinho que ele tinha na vila, né? O povo todo pobre lá, ninguém tinha dinheiro, também vivia de Boia Fria, essas coisas. Ficamos 4 anos naquele sofrimento. Aí ele recebeu um pouquinho daquele dinheiro que o Mardito lá do Collor soltou, o banco liberou um pouquinho, nós compramos essa casa que nós morávamos. Mas meu marido para ele não estava bom, porque não estava dando mesmo, sabe? O bar não dava nada, aí eu tinha que trabalhar na roça para ajudar, e eu doente, caí doente também, deu hemorragia em mim, mioma, e num lugar que não podia pagar médico para tratar, e o tratamento do SUS lá era muito ruim. Aí, aí o que fez? Ele pegou, vamos voltar para São Paulo, vamos voltar para São Paulo. Eu falei, eu não quero voltar mais, agora nós temos a nossa casinha, fica aqui mesmo, trabalhando de boia fria, vai começar tudo de novo. Ele, não, vamos voltar. Largou a casa lá com umas pessoas lá, que acabaram com tudo a casa. Ele pegou e veio embora, ele veio na frente, ainda bem que Deus ainda ajudou, que preservava nossas vidas. Acabou todos os bens, mas preservou ele e os nossos filhos, né? E voltamos para São Paulo, para Osasco, alugou uma casinha no fundo, para quem tinha 2 casas boas, fui morar num cômodo com os 3 filhos de adolescente, e ele, graças a Deus, que sempre ele arrumou serviço, né? Aí ficamos lá naquela vida dura de novo, eu fazendo faxina lá em Osasco para ajudar também, para quem tinha até empregado na casa, voltei a trabalhar, fazer faxina, tudo do zero de novo, né? Aí ele trabalhando, mas só aí fortou lá na cidade lá, que nós tínhamos para vender a casa, trocou numa Brasília velha, aquela Brasília acabou em nada, porque eu acho que vendeu, sabe, baratinho, olha, o que nós construímos naqueles anos, que foi uns 10 anos de luta, o demônio levou tudo mesmo, porque essa mulher fez o trabalho. Só que, olha aí voltamos para São Paulo, começamos do zero, e lá, eu na minha vidinha trabalhando, né, sempre temente a Deus, e ele também, nossa, eu com o bem maior, que era a minha família, mudança, tudo, acabou tudo nessas idas e voltas, não tinha mais nada, acabou tudo, não tinha carro, não tinha mais nada. Aí essa casa também, ele voltou lá, vendeu, acabou em nada também, pegou num carro velho, acabou em nada, era para acabar mesmo, sabe, o trabalho. Só que eu nem sabia o que estava acontecendo com ela. Depois eu fui saber, nesses 4 anos, a partir do momento que eu comecei a acabar todas as minhas coisas, que eu saí dali, a vida dela começou a destruir. Só que o meu acabou os bens material que ela pediu para o demônio acabar. Só que o diabo cobrou bem mais caro dela. Naqueles 4 anos, o filho dela, que tinha 14 anos, que era da idade do meu filho, ele não queria ir na escola, não queria ir na escola, aí ela fez ele na escola, chegou lá, 2 bandidinhos brigou lá, aí um falou, olha, que um menino excelente, que as crianças dela não tinha nada a ver com, né, não tinha culpa da mãe que tinha, né, nem o marido, era um homem muito bom. Daí, quando o rapazinho foi sair da escola, o bandidinho foi a se brigar com o outro, foi dar um tiro no outro, acertou na testa do filho dela, de 14 anos, ela gastou o que ela não tinha, e o marido, resumindo, ela teve que no final vender até a casa dela, para pagar a despesa do hospital para tentar salvar o filho, o marido teve que sair do emprego, tiver que vender, comprar em outra vila uma casa,
e o filho dela morreu de 14 anos. Nesses 4 anos que eu perdi os meus bens materiais, que eu estava lá sofrendo, lutando para cuidar dos meus filhos, ela estava perdendo a família dela. Ela perdeu esse filho dela, numa morte trágica. A filha dela estava noiva para casar, o bandido matou o genro dela. A mãe dela, que era aquela forte, uma senhora boa que ajudava ela a cuidar dos filhos, de repente a mãe morreu. A outra filha também casou, disse que arrumou um cara lá que não trabalha, ficava morando com ela, com um bando de filhos lá para ela criar. Olha, a vida dessa mulher, até enquanto eu soube, só foi destruição. Aí, quando eu voltei para São Paulo, um dia minha cunhada falou, vamos lá visitar a fulana? Eu falei, vamos. Cheguei lá, parece que Deus mandou ir lá. Eu olhei na cara dela, nós era da mesma idade. Ela estava acabada, ela não olhava na minha cara. Aí eu tentei ainda tocar no assunto, não do que aconteceu comigo, mas da perda dela, porque os meus bens maior estava comigo, que era a minha família. Aí ela não tocava no assunto. Aí eu vi o quanto ela estava sofrendo, porque ela sentiu, Deus, o diabo fez o trabalho que ela quis, tirar tudo, acabou com todos os meus bens material, só que cobrou muito caro dela, tirou os bens maior que não tem preço, que é a nossa família. E nunca mais soube dessa mulher. Hoje eu vim embora, né? Depois eu, graças a Deus, reconstruí minha vida, meu marido trabalhando, eu trabalhando. Hoje eu tenho minha casa, tenho uma chácara, temos carro, meus filhos todos criados, tudo bem encaminhado na vida, graças a Deus. Deus deu tudo de volta para mim, inclusive eu acho que hoje eu tenho até mais do que eu tinha naquela época, sabe? E mais ainda porque eu tenho uma família linda, né? Tenho 3 filhos, todos casados, bem casados, tudo honesto, trabalhador. Tenho 6 netos, todos, né, já maravilhosos. Tenho o meu casamento. Eu nunca mais soube o que aconteceu com essa mulher. Então, tá aí, gente. É um exemplo para você que vive aí atrás de macumbaria, para destruir a vida dos outros. Não vale a pena. O demônio pode até te atender o teu pedido. Você vai ver. Na verdade, você não vai ter tempo nem de você comemorar a sua vitória, porque essa mulher não teve tempo. Porque foi na mesma época que eu estava. Foi eu sair dali que ela conseguiu, começou a desabar a vida dela. Mataram o filho dela, o genro dela, foi destruindo a família dela, teve que vender aquela casa dela, teve que o marido até sair do emprego. Isso é o que eu soube, que depois eu não quis nem saber mais, porque eu tive pena quando eu olhei na cara dela. Eu não senti ódio dela, eu senti pena. Então fica aí a lição. Não vá atrás dessas coisas. Se você tem raiva de uma pessoa, afaste dessa pessoa, deixa ela tocar a vida dela, né? Não vá atrás de vingança, porque o crime não compensa. Porque o demônio, ele faz o que você pede. Mas só que ele toma tudo que você tem. Ele toca na tua carne. Ela toca na tua carne e além da tua alma, que depois ele vai levar com ele também. Tá bom? Fica aí mais um exemplo para vocês. Curta o canal, Marli NP, um pouco de tudo. Aqui vai ter lição de vida para você, vai ter coisas boas, vai ter coisas tristes, vai ter superação, vai ter receitas, né? Brincadeira. Então, se você quiser me seguir, muito obrigada, tá bom? Tchau. Por hoje é só.